Olá, essa é uma aula onde você vai aprender a fazer uma configuração de máquina no 5-Edit, tá? A configuração que a gente vai fazer hoje é um centro de usinagem com quarto eixo, tá? Aquele 3 mais 1 seria o centro de usinagem de 3 eixos, mais o quarto eixo sobre a mesa. Para montar essa máquina, a gente pegou os dados que a própria Home fornece, né? Que é os dados da máquina de um Home D600 com esse quarto eixo. Caso você queira fazer uma simulação, né, com um quarto eixo, no comando FANUC, por exemplo, você já vai ter essa configuração pronta aí no seu simulador, tá? Para fazer uma configuração de máquina, você precisa estar aqui, ó, na página de editor, aqui em cima, aqui, ó, página de editor, selecionada, tá? E você vem aqui em configurar, nesse espaço aqui, ó. Ele vai abrir essa janela. E aí você seleciona a opção simulação. Na opção simulação, vai ter aqui as configurações do comando FANUC Milling, por exemplo, né? Que é o que a gente vai usar aqui. E aqui o tipo de máquina que você quer que faça a simulação. Já tem algumas configurações aqui de algumas outras máquinas, Dozan, DMG, comando RAS, né? Mas a gente vai fazer uma configuração nova. Para fazer uma configuração nova, você vem e clica nesse ícone aqui, ó, que está mostrando como se fosse uma máquina aqui, né? A hora que eu cliquei, ele abre essa caixinha aqui, ó, o editor de configurações de máquina. Aqui tem a configuração das máquinas que já tem configurada aqui no simulador, tá? Rhodes, Quasar, Dozan, tem várias máquinas aqui já configuradas, tá? Caso sua máquina seja uma dessas aqui, já pode usar essa configuração, tá? Mas não é o nosso caso aqui. Vou clicar aqui embaixo aqui, ó, nova. Esse nova vai abrir uma configuração nova para a gente preencher alguns campos com os dados que o próprio fabricante fornece da máquina aí. Eu cliquei aqui em nova, ele vai pedir o nome da máquina, eu vou colocar aqui, ó, Home D600 4 eixos. Dou um OK. Ele já abriu aqui, ó, a base com o nome da máquina e o sistema que eu vou usar, sistema métrico. Vamos começar configurando a mesa. Cliquei aqui em cima, pode ver que aqui, ó, é um campo limpo. Se eu clicar com o botão direito e vir aqui, ó, em adicionar eixo linear, eu vou adicionar um eixo linear. Se eu quiser adicionar um eixo rotativo, eu venho aqui em adicionar eixo rotativo. No caso aqui, a gente vai trabalhar primeiro os eixos lineares. Por quê? A máquina ela tem que entender que você vai colocar eixo sobre eixo, né? Então, qual que é o eixo que fica embaixo ali na base da máquina? No caso aqui da Home D600 é o eixo Y. Então, adicionar um eixo linear, que é um eixo que desloca em linha reta. E eu vou selecionar aqui, ó, o endereço, eixo Y, tá? Os limites. A Home, ela fornece esse tipo de informação, tá? Num catálogo. E no manual da máquina também tem toda essa informação aí, tá? Que tem um catálogo da Home aqui. No caso, vamos usar as configurações de um Home D600, tá? Então, no caso, ela tem um curso aí de 600 milímetros em X, 610 em Y e 640 em Z. Aqui tem algumas ilustrações aqui, ó. Por exemplo, o eixo X ele tem X1 para um lado e X1 para o outro, que são 300 milímetros para cada lado. Aqui tem um cubo, né, que simula a área útil da máquina, que é onde a máquina consegue trabalhar. Então, o eixo Y aqui tem 610 e o Z tem 640, tá? A gente vai configurar o eixo Y, que é 610. Aqui na ilustração não mostra, tá? Mas o zero máquina do eixo Y é no centro da peça, tá? Então vamos lá. Se é no centro da peça, não, desculpa, no centro da mesa.
Se o zero máquina é no centro da mesa, qual que é a medida mínima que o meu eixo vai chegar? Menos 300. E a medida máxima? Mais 300. 300 não, 305, né? Que o meu eixo Y tem 610. Então, o eixo Y aqui ele tem 610. 610 dividido por 2 dá 305. E o avanço da máquina, o fabricante também fornece no catálogo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a informação. Aqui, ó. No catálogo, a Home também fornece as informações de avanço, tá? Então, aqui, ó, na Home D600, qual que é a velocidade dela? Avanço rápido, XYZ, é de 30 metros por minuto, tá? 30 metros por minuto, tanto no IX, quanto no Y, quanto no Z. Aqui o avanço é dado em milímetros, então se é 30 metros por minuto, seriam 30.000 milímetros por minuto, ok? Então, criei aqui o meu eixo Y com a dimensão mínima, a dimensão máxima e o avanço rápido. Vou clicar com o botão direito aqui em cima de eixo Y e vou adicionar o outro eixo linear que eu tenho aqui sobre a minha mesa, que esse sim é o eixo X, tá? Como lá no desenho mesmo fala, o eixo X ele tem 300 milímetros para um lado e 300 milímetros para outro lado, certo? Então, você pode ver aqui, ó, que aqui tem o X1 e X1. O valor de X1 aqui é 300 milímetros, então ele tem 300 para um lado, 300 para o outro. E o zero máquina do eixo X é no centro da mesa, tá? Então, o mínimo que ele vai chegar aqui é menos 300 e o máximo é 300 positivo. E como a gente viu, o avanço rápido é de 30 metros por minuto. Dei o Enter, meu eixo X já está configurado, tá? Agora, sobre o eixo X, sobre a mesa e no eixo X ali, tem mais um eixo que esse sim seria o eixo rotativo, né? Que é o eixo, que é o quarto eixo, como a gente conhece. Então, eu cliquei com o botão direito, venho aqui em adicionar eixo rotativo. E aqui ele te dá 3 opções de eixo rotativo, A, B ou C. No caso da Home, ela tem aí por padrão usar o eixo A. Então, vou colocar aqui o eixo A, tá? O limite mínimo, né, a medida mínima que ela tem é 0. Como é um eixo rotativo e ele se movimenta em ângulo, né? Então, ele vai de 0 até 360. O mínimo é 0 e o máximo é 360 graus. A Home ela não fala aqui qual que é o avanço máximo do quarto eixo, né? No caso qual que é a velocidade máxima, qual que é a RPM máxima ali que ele vai andar, né? Aqui a gente precisa dar por metros por minuto, tá? Mas qual que seria a velocidade máxima? Eu levantei essa informação e a velocidade máxima aqui é 3.600 milímetros. Não vai fazer tanta diferença, né? Porque aqui é para você fazer uma simulação, tá? Mas ela precisa saber qual que é o avanço aqui. Precisa ser preenchido, tá? A direção. A direção aqui é sobre qual eixo, paralela a qual eixo o quarto eixo está posicionado. O quarto eixo, geralmente ele fica posicionado ali paralelo ao eixo X e não ao eixo Y e muito menos ao eixo Z. No caso aqui a gente vai montar sobre o eixo X, então a gente coloca 1 sobre X, né? E 0 nos outros eixos. E aqui seria o centro, né? Em relação ao zero máquina, em relação às medidas que você preencheu aqui em X e Y, tá? O X é relativo porque você pode posicionar o quarto eixo ali em diversos pontos da máquina, né? Sobre a mesa. Mas vamos colocar aqui que ele vai estar 150 milímetros deslocado do ponto 0 em X. E no eixo Y é 0 porque ele sempre fica no meio da mesa, tá?
pegar aqui uma ilustração. Como você pode ver, tem a mesa aqui. Aqui é o eixo X e o eixo Y seria esse aqui. Então, em relação ao eixo Y, o quarto eixo sempre fica no centro. Mas em relação ao eixo X, ele pode ficar em diversos pontos aqui da mesa, tá? Não vai fazer tanta diferença assim você colocar um valor ali, por exemplo, 300, 250, 200, nem é nada do tipo, tá? Mas precisa ser preenchido. Só o eixo Y aqui que precisa sim ser no ponto zero, tá? Porque isso sim influencia lá no seu zero pés, tá? Então aqui o eixo Y é zero, tá? E o eixo Z? O eixo Z é o seguinte, a gente vai pegar as dimensões da máquina e posicionar ali o quarto eixo no lugar adequado ali, tá? Então a gente tem aqui, ó, a medida em Z, né? Qual que é o curso em Z que a máquina tem? 640, certo? Só que essa não é a altura até a mesa, tá vendo? Tem mais um espaço aqui, que é o C, tá? Qual que é o valor de C? Aqui, ó, 110, tá? Então a gente tem que pegar 640, somar com 110, e a gente vai ter a altura do zero, do Z0, que é lá em cima, né? O Z0 é lá em cima do eixo, até a mesa aqui embaixo, aqui, ó. Então, qual que é esse Z? Esse Z aqui embaixo, né? A medida, né? Seria 640 mais 110, tá? Vou pegar a calculadora aqui. 640 mais 110 é igual a 750 milímetros. Isso é até a base da mesa. Só que o quarto eixo, ele fica um pouco para cima, né? O centro do quarto eixo aqui, ó, ele fica um pouco para cima da mesa, né? E quanto que é esse valor? Esse valor está aqui, ó. Ó, a altura da base da mesa até o centro é de 170 milímetros. Então, eu vou pegar aquele valor de 750 e subtrair por 170 milímetros. Então, o valor que eu tenho é de 580 milímetros até o centro do meu quarto eixo, tá? Esse valor é positivo? Não. Esse valor não é positivo por quê? Porque o ponto zero do eixo Z é lá em cima, né? E tudo que vier para baixo é negativo. Então, aqui, esse valor em Z vai ser menos 580. Pronto, configurei o meu eixo X, meu eixo Y e o meu eixo A, tá? Vamos configurar agora o meu eixo Z. O eixo Z é onde? É no cabeçote. Se você observar aqui, ó, aqui ele está falando, tá vendo? Mesa, tem até um desenho em azul da mesa. E o cabeçote, tá vendo? Que tem o desenho ali azul, que seria na coluna ali, o cabeçote. O meu eixo Z fica aqui no cabeçote. Vou clicar em cima de cabeçote com o botão direito do mouse e venho aqui ó, em adicionar eixo linear. E aqui no endereço, eu vou selecionar o eixo Z. Qual que é o valor mínimo que eu tenho aqui? O valor mínimo é tudo aquilo que desce, né? Para baixo de zero. Então, qual que seria o valor mínimo que eu tenho aqui? O curso da minha máquina. Qual que é o curso da minha máquina aqui? Ó? Eu tenho aqui o valor de Z, que é 640 milímetros. Então, o valor mínimo aqui é de menos 640. E qual que é o valor máximo? A máquina chega em zero, ela não sobe mais, ela só vai até Z0. Então, zero é o valor máximo. E o avanço aqui, como a gente já viu, é de 30 metros por minuto. Ok? Bom, configuramos aqui o nosso eixo Z, nosso eixo Y, nosso eixo X e o eixo A, tá? Você consegue adicionar outros eixos aqui, caso você queira, o eixo C, por exemplo, o eixo B, vai aí de acordo com a configuração que você tem na máquina aí, tá? Mas no caso dessa daqui são 4 eixos, Y, X, Z e A.
Uma vez configurada aqui, a máquina ela consta aqui embaixo aqui, ó. Isso aqui é organizado por ordem alfabética, tá? Mas a máquina está aqui. E caso você queira renomear, você clica aqui, ó, nesse espaço aqui do nome, tá? E você consegue alterar o nome aí. Ok? Mas vamos deixar aqui como quarto eixo. Configurada a minha máquina, dou um OK. E aqui agora, ó, tipo de máquina. Se você clicar nessa setinha, ele vai te dar todas as configurações de máquinas que tem aqui disponível, tá? E você vai selecionar a máquina que você criou aí, tá? Eu vou deixar uma outra máquina aqui selecionada só para vocês entenderem o porquê que é importante você configurar, você fazer uma configuração de máquina adequada aí para você ser mais preciso na sua simulação, tá? Bom, ok. Então na próxima aula a gente vai fazer uma simulação aqui com um programa parametrizado que eu tenho aqui, de fresar um polígono, tá? Para vocês verem aí a configuração de máquina funcionando.